Como bons portugueses que somos, estamos sempre à procura do melhor negócio. Esta realidade dos leilões parece ser, a muita gente, uma forma de o descobrir. Foi talvez das questões que mais me fizeram no seguimento do vídeo sobre a compra da minha casa, que foi feita exatamente através desta modalidade. Convém, no entanto, que se saiba em que é que isto consiste, como é que é o processo e quais são os cuidados que devemos ter em conta. É disso que vamos falar hoje. Um imóvel em leilão, pelo menos dentro daquela que é a realidade portuguesa, surge sempre associado a uma dívida. Seja uma dívida ao Estado pela falta de pagamento de impostos ou uma dívida a um banco por falta do pagamento das prestações. Ora, isto pode ser algo indicativo do tipo de oferta que vamos encontrar. Normalmente vão ser imóveis fora dos grandes centros urbanos, maioritariamente nas periferias, em mau estado de conservação. Essencialmente porque se o proprietário anterior não estava capaz de cumprir com o mínimo dos mínimos das suas responsabilidades financeiras, é muito provável que o resto tome o mesmo caminho. Isto não quer dizer que porventura não surja uma moradia de luxo na Quinta da Marinha em Cascais, mas não é de todo expectável. Mas se isto é relevante para a maioria das pessoas que procuram imóveis por esta via, não, porque são maioritariamente investidores à procura de boas oportunidades. E estas encontram-se em qualquer localização geográfica e conseguem-se sempre escoar, pressupondo que o principal fator é cumprido, que é os números fazerem sentido. Agora, muitas pessoas têm uma ideia errada dos leilões. E tal, se está a ser leiloada, é automaticamente um bom negócio. Completamente errado. Tal como nos sites das imobiliárias se encontram bons e maus negócios, nos leilões é exatamente a mesma coisa. Em especial porque há vários fatores adicionais com os quais, pelos meios tradicionais, não temos de lidar, sobre os quais vou falar a seguir. Há dois principais websites em que podem procurar casas deste género. São estes, o site das Finanças e o E-Leilões. Diferem entre eles na medida em que no site das Finanças estão apenas bens penhorados pela autoridade tributária, enquanto no E-Leilões podem estar imóveis cujos proprietários tenham dívidas a um banco ou a um credor privado. Um credor privado, ou seja, uma empresa a quem tenha sido vendida uma carteira de NPLs, ou Non-Performing Loans. De forma muito breve, um NPL acontece quando um devedor deixa de pagar um crédito. Face a isso, os bancos podem querer desfazer-se desse tipo de clientes por motivos de liquidez e vendem esses produtos a entidades que possam ter mais meios ou paciência para ir cobrar as dívidas. Podem ser então essas instituições a recorrer a um agente de execução para reaverem o dinheiro que lhes é devido. Porque é exatamente esse o objetivo de um credor a leiloar um imóvel, reaver o valor de uma dívida. Ou seja, o bem pode até valer muito mais, mas o que interessa é o montante devido. Mas então o que é que acontece se o valor de venda for superior a esse número? Nesse caso, o executado recebe o remanescente depois de pagar tudo o que deve, incluindo os custos com o seu processo de execução. Dada a natureza destes imóveis, à partida, são sempre vendidos sem ónus nem encargos, que é muitas vezes aquilo que faz as pessoas terem medo e nem sequer ponderarem esta opção como sendo uma via perfeitamente legítima de compra. Podem confirmar isto ao falarem diretamente com o agente de execução encarregue do processo. Antes de seguirmos, no imobiliário, como na vida em geral, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É um facto que casas com melhores fotografias se vendem mais rápido e vão precisar delas quando forem vender o vosso imóvel comprado em leilão. A Nodal View, com as suas excelentes ferramentas físicas aliadas à sua tecnologia de ponta, vem democratizar o acesso à qualidade na fotografia nos cenários em que a intervenção de um profissional não se justifica. Foi desta forma que recentemente capturei estas imagens de um imóvel em leilão. Se quiserem saber mais e ter um desconto de 10% em todos os produtos da Nodal View, cliquem no primeiro link da descrição. Se são agentes imobiliários, na minha opinião, é obrigatório. Há muitas particularidades que diferem entre plataformas, portanto vou falar apenas sobre o processo relativo ao website do E-Leilões, que é o que conheço melhor. Acedem ao site através do link eleilões.pt. Se ainda não tiverem conta, convém que se registrem porque só vão ter acesso a documentos, contactos e, o mais importante, às licitações quando o fizerem. Dirigem-se então à página de autenticação e podem fazê-lo por dois meios. Com o cartão de cidadão, que para isso vão precisar de um leitor de cartões, ou então podem selecionar o método alternativo. Clicam em novo registro, submetem os vossos dados e depois, se não me engano, recebem uma carta em casa com os dados de acesso. Eu fiz por esta via, mas já foi há algum tempo e não me lembro em concreto dos passos que dei. Assim que tiverem tudo pronto e fizerem o login, podem finalmente ir à caça. Vão verificar que há duas categorias de anúncios: os leilões online e os leilões em negociação particular. Estes diferem entre si de várias maneiras, sendo a mais relevante a flexibilidade num e noutro cenário, tanto no decorrer da licitação como após a aceitação da proposta. Geralmente todos começam na primeira categoria, contudo, se porventura não se chegar ao valor pretendido até ao final do prazo, ou se alguém licitar e acabar por não pagar,
o imóvel volta a entrar no sistema. Desta vez como negociação particular e lá está, com as tais condições mais flexíveis. Por norma, ambos duram por volta dos 30 ou 35 dias. Na página referente ao processo pelo qual têm interesse, tem a descrição do bem, os preços, observações feitas pelo agente de execução, o regime das visitas e respectivos contactos e os documentos relativos ao imóvel. Quanto aos valores, são 3 e por vezes geram algum tipo de confusão. O valor base é o montante definido pelo agente de execução como sendo o justo para a aquisição da propriedade. Não tem nada a ver com o valor patrimonial tributário e pode nem sequer ter sido alvo de uma avaliação imobiliária. Na mais pura das verdades, pode até mesmo ser um número completamente descabido. O valor de abertura é aquele a partir do qual as pessoas podem licitar. Abaixo disso, nem sequer é tecnicamente possível submeter propostas. Isto equivale a 50% do valor base. O valor mínimo é referente ao montante mínimo que eu tenho de licitar para que a minha proposta seja automaticamente aceite, que é equivalente a 85% do valor base. Ou seja, se eu num leilão online que tem um valor base de, imaginemos, 100 mil euros, portanto um valor de abertura de 50 mil e um mínimo de 85 mil, licitar 60 mil, mesmo que a minha proposta seja a mais alta, não é aceito. Então porquê é que esse valor de abertura é anunciado sequer? Porque se eu estiver numa negociação particular, que vos disse que era mais flexível, essa mesma licitação de 60 mil euros pode efetivamente ser apresentada a um juiz e aos credores e pode até ser aceito. Para submeterem uma proposta, basta clicarem em licitar e inserirem um valor. Convém, no entanto, que antes de o fazerem, marquem uma visita para inspecionarem in loco o estado do imóvel. Este pode estar a cargo do agente de execução, dos executados ou eventualmente de um fiel depositário. Em qualquer caso, os contactos para a marcação de visitas estão sempre lá presentes. Podem acontecer que haja um dia marcado para que se façam as mesmas e isso estará sempre lá bem explícito também. A nível de estratégia de licitação, não há grandes segredos. Isto porque, nos últimos minutos, ao contrário do que acontece, por exemplo, no eBay, se existir uma licitação, o relógio faz automaticamente reset para os 5 minutos. Se licitarmos e ganharmos, recebemos uma notificação para o depósito do preço, que deve ser feito na sua totalidade até um máximo de 15 dias após a sua recepção. A nível de timings, isto na realidade são 5 dias para o agente de execução emitir a carta, 2 dias de transporte e a partir daí sim começam a contar os tais 15. Mas para isto, e se precisarem de mais tempo, sugiro que estejam sempre em contacto com o agente de execução. Por último, dependendo da natureza do leilão e da aquisição, pode ser feito um contrato de promessa compra e venda, ou uma escritura, ou uma simples emissão de um título de transmissão. Naturalmente que nada podia ser assim tão simples e há uma data de coisas que podem acontecer aqui pelo meio e das quais vos devo precaver. Logo a primeira é o desejo da grande maioria de recorrer a crédito para este tipo de operação. Se é possível, é. Se é complicadíssimo, também. Isto tem a ver com os prazos apertados para o depósito do valor, na medida em que obter a aprovação de um crédito em 15 ou mesmo 22 dias é muito difícil. A melhor forma de lidar com esta dificuldade é introduzir a situação ao agente de execução antes sequer de o leilão terminar e perguntar-lhe qual é que é a sua abertura a ser um pouco mais flexível com os prazos de pagamento. Se se tratar já de uma negociação particular, é provável que seja mais atencioso. Ainda assim, tenham em mente que podem acabar por não cumprir com o acordado. E se chegar à hora H e não tiverem dinheiro para pagar, enfrentam as consequências que, no pior dos cenários, é serem executados para cumprir com a vossa responsabilidade, que é a de pagar o valor pelo qual licitaram. Mas vamos assumir que tudo correu bem, ficaram com a casa. Só que o imóvel estava ocupado pelo anterior proprietário. Porque, por regra, com a emissão do título de transmissão, o bem deve ser entregue. No entanto, vai ser emitida uma notificação para esta pessoa o fazer de livre vontade. Se não o fizer, terá que ser requerida a entrega coerciva junto de um tribunal, que terá um custo associado, salvo erro de 400 euros, mais os honorários de um advogado caso seja necessário. Muito antes disso, pode esta mesma pessoa ter-se recusado a mostrar a casa e isso é um excelente indicador para perceber que a casa não vai ser cedida amigavelmente. Voltando ao cenário anterior, pior dos casos, a casa é entregue completamente destruída. Outra particularidade é que os imóveis são vendidos como estiverem. Podem ter danos estruturais, podem ter uma data de problemas, podem até nem sequer ter licença de utilização, não têm garantia nenhuma. No caso de ganharmos, podemos ainda ter de pagar o IMT e o imposto de selo, dependendo dos casos. Isto se ganharmos e o processo for em frente, porque às vezes o que pode acontecer é chegar a esta fase e o executado paga a dívida ou acorda um plano de pagamentos, ou mesmo o exequente desiste da execução, e se não for tudo isto ainda pode ser feito um exercício de direito de preferência ou de remissão por quem de direito. Portanto, volto a reforçar, é muito importante que exista uma via de comunicação aberta com o agente de execução para que percebam sempre os riscos em que estão a incorrer em cada processo. Os leilões pressionam vários dos nossos gatilhos psicológicos e, de facto, o fenómeno da auction fever existe
e já foram feitos vários estudos sobre a mesma. Estes eventos, embora online, são ocasiões sociais em que sentimos que estão do outro lado do ecrã outras pessoas a jogar o mesmo jogo. E isso tende a aumentar o nosso entusiasmo fisiológico. Começa a ser produzida adrenalina, o nosso coração bate mais rápido, as nossas reações aceleram, e isso é ótimo para praticar desporto, mas no que toca a tomar decisões frias e racionais, é uma completa desgraça. Para além disto, os leilões têm um limite de tempo e têm em jogo um qualquer bem ao qual nós atribuímos algum valor. Isto inevitavelmente vai nos ligar emocionalmente ao processo e aumentar ainda mais as chances de nos envolvermos financeiramente muito para além daquilo que devíamos. Aqui toma forma o princípio da escassez, que explica o porquê de atribuirmos valor às coisas que são escassas em quantidade e limitadas temporalmente. Outro viés psicológico que atua nestas circunstâncias é o efeito de endowment, em que tendemos a sobrevalorizar as coisas que já possuímos. Ao estarmos já tão envolvidos com o imóvel, por termos visto o website e as fotografias tantas vezes, por já termos investido ali o nosso tempo, por já termos ido visitar a casa, acabamos por lhe dar ainda mais valor por forma a tornarmos em realidade aquilo que já paira na nossa imaginação. Outro fator que nos leva a tomar decisões erradas nos leilões é o da social proof. Todos nós tendemos a seguir o exemplo de outras pessoas. Se alguém faz ou diz algo, a grande maioria de nós vai saltar para a carruagem antes de sequer parar para pensar o que é que realmente devemos fazer. Os leilões colocam-nos em contacto com outras pessoas, apesar de virtuais, que fornecem a tal social proof ao bem e fazem dele algo importante e valioso, só porque as outras pessoas o querem. Por fim, e talvez o que mais importância tem, é o preceito da competitividade, que provoca aquele comportamento de compra irracional. Ao estarmos envolvidos num leilão, não estamos a pagar apenas para possuir o imóvel a ser licitado. Estamos a pagar para derrotar as outras pessoas que estão a competir contra nós. Como sempre, espero que tenham gostado e se foi esse o caso, investir aí no polegarzito é muito apreciado. Subscrevam, claro, se quiserem estar sempre à frente no que toca a imobiliário, dinheiro e finanças pessoais. Obrigado por terem assistido, um abraço e até à próxima semana.